lotado. Então, o que te fez você sair dessa trajetória do Legislativo para tentar galgar a Prefeitura Municipal? E veio 2008, né? Mais uma vez, a gente, né, vai para uma disputa que é o mais votado. Em 2012, novamente, vítima de um infarto, no dia 20 de fevereiro. Né? Esse infarto aí me causou um procedimento de angioplastia que a gente fez, como uma pessoa que contribuiu, como muitos contribuíram, né? Como Luiz Leite, como Maria Luísa, Jerusa e outros que passaram também, né? Contribuíram muito para o crescimento da nossa cidade, né? Como o Luizinho também agora, né? Dá a parcela dele de contribuição, né? Deus possa abençoar a administração dele, que ele cuide, viu? Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje fazendo uma visita ao nosso amigo Neném, ele que foi vereador por 5 mandatos, candidato a prefeito, ele que é casado com Ivete, pai de 2 filhas, e hoje a gente está aqui para bater um papo com o nosso amigo, ele que nos últimos dias nos deu um susto, né? A gente sabe que toda a comunidade pojucana ficou sensibilizada, preocupada com a situação que ele passou nos últimos dias. E hoje a gente está aqui para conversar com ele, bater um papo. E aí, Nenê, como é que você tá? Tá 100%? Tudo bem, Hugo? Prazer ser na minha casa, fazendo essa visita. 100% ainda não, mas eu vou dizer que eu estou já 98% bem, né? Todos sabem, eu fui vítima de um infarto no dia 20 de fevereiro. Né? Esse infarto aí me causou um procedimento de angioplastia que a gente fez. A gente fez um procedimento de angioplastia, né? Colocamos 3 stents, um balão. Um procedimento que foi feito via artéria do pulso, né? Um procedimento tranquilo, graças a Deus bem, apesar da gravidade do problema. E a gente está aqui, né, para testemunhar sobre isso, agradecer a Deus, né, pela nossa vida. Estou bem e pronto para continuar a nossa vida normal. A gente sabe que esse susto, né, abala a gente fica tenso com a situação, mas graças a Deus você conseguiu, né, ir para o hospital, fazer o procedimento, né, Nenê? Como foi essa situação, esse corre-corre, esse susto que você tomou? Foi na sexta-feira, dia 20, né? Passei mal, muita dor no peito, né? Radiando para o braço esquerdo. E é típico de um infarto, né? Tivemos a precaução de ir logo para uma emergência, né? Onde, após os exames de sangue, constatou, né, o infarto, né? No sábado, dia 21, fizemos o procedimento de cateterismo, né? Constatou a lesão grave nas artérias, quase 98% de obstrução das artérias. E aí ele nos levou ao procedimento que é chamado de angioplastia, né? Esse procedimento a gente, como eu já falei, né, colocou-se 3 stents e um balão. E graças a Deus, né, a gente está bem, não fiquei com lesão nenhuma no coração, né? E fica aquela ansiedade, assim, o pós o procedimento, a gente fica assim meio ansioso, sem saber o que vai acontecer nos próximos dias, mas, né, a gente já fez a revisão, o médico disse que a gente está bem, né, pronto para caminhar, para andar, para ver gente, que é o que a gente gosta de fazer. E estou aí, graças a Deus, ao nosso bom Jesus, a oração de todos vocês, da comunidade pojucana, que orou muito pela nossa recuperação, e a gente está bem aí, graças a Deus. Graças a Deus a gente fica feliz, né, de ver você bem, né, ver você aqui já retornou para a Santa Missa Dominical, né, a gente viu que o padre pediu orações na Santa Missa e a gente vê que rapidamente, né, você já está recuperado, já está bem, já está voltando à rotina e isso tranquiliza, né, a população, as pessoas que gostam de você, né, que rezou por você. A gente está com esse projeto, né, a gente já falou sobre, né, o acontecimento que deixou a comunidade pojucana, preocupada. Inclusive, na segunda-feira, depois do acontecimento, estava marcado para fazer esse bate-papo. Né? Verdade. Então, acabou não acontecendo por esse acontecimento, mas hoje a gente está aqui para dar continuidade a esse projeto que a gente tem. O nosso projeto é conhecer as pessoas, personalidades, empresas, empresários, para a gente mostrar para a população quem são as pessoas, né? As pessoas que fazem história no nosso município, que fazem o nosso município acontecer. E você, sem dúvida, faz parte dessa história, né? São 20 anos
dentro da política do município, como liderança política, e a gente quer conhecer um pouco dessa trajetória, né, da sua vida, da política que pulsa, sem dúvida, na sua veia, né? Então, Nenê, assim, para a gente começar esse bate-papo, como começou a sua trajetória política no nosso município? Desde a infância, né, a gente já sabia que eu tinha uma tendência para ir para o lado político, né? Na campanha de Eudes, em 1988, né, tanto eu quanto meu irmão Berg, a gente, adolescente ali, de criança para adolescência, já participava de comício, essas coisas, né? E despertou, né, no ano de 2002, despertou em nós essa ideia de disputar uma vaga no Legislativo, né? Até então um desconhecido, neném e tal, mas assim, desconhecido talvez na área política, mas conhecido em outras áreas, né? Eu trabalhei 10 anos na Nordeste, trabalhei 3 anos na Ferbasa, fui encarregado de transporte 8 anos numa empresa, né, que prestava serviço à Petrobras. E aí, quando a gente começa a ideia de ser candidato, em 2002, né, a gente começa um trabalho 2 anos antes da eleição. Em 2004 eu me candidato, né, fiz um trabalho bom com as comunidades, zona rural, até porque eu já era conhecido na zona rural antes mesmo da questão política, né? Até porque minha esposa é de Miranga e tal, então a gente já tinha laços na zona rural. E aí juntou o útil ao agradável e a gente vai para uma disputa de eleição, onde naquela época eram só 9 vereadores na Câmara, né? E eram nomes muito bem, né? Nós tínhamos Gesne, Leila Guimarães, Humberto Bastos, uma turma muito boa, né? E Ninito Improta, o finado Ninito. E a gente vai para uma disputa e a gente termina a eleição, né, em primeiro lugar, né? Uma surpresa para a gente, né? A gente sabia que a ideia de ser eleito estava encaminhada, assim, né, pela projeção da cidade, as pessoas, mas primeiro lugar para a gente foi até uma surpresa. E a gente foi o mais votado, né? E veio 2008, né? Mais uma vez a gente, né, vai para uma disputa e é o mais votado. Em 2012, novamente, a gente vai para uma disputa e é o mais votado, né? 2016 nós ficamos em segundo lugar, né? E 2020, como você sabe, a gente retoma o posto de primeiro lugar novamente. E assim foi os nossos 5 mandatos. Já em 2020, desperta a ideia de ser candidato a prefeito, né? E que naquele momento, pós-eleição, né, de 2020, eu já anunciava que seria candidato a prefeito em 2024, né? Segui o que o meu coração mandou, né? Foi uma experiência assim, vou dizer que serviu de aprendizado, viu, Hugo, a questão da candidatura a prefeito, que ela é totalmente diferente da do legislativo, né? Então, é uma diferença absurda, porque ali você passa a ser o centro das atenções de todos, né? Tanto do grupo como da sociedade pojucana. Então, foi uma experiência boa, que a gente adquiriu mais experiência do que tinha. Às vezes a gente sabe na vida que a gente já sabe tudo, e na verdade a vida é um aprendizado. Então, a eleição para prefeito me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa, e isso amadurece a gente como ser humano, como amigo, como uma pessoa que quer uma sociedade pojucana bem melhor, né? Então, eu prezo muito por isso, que o pojucano ele desfrute de tudo aquilo que Pujuca pode oferecer de bom, e isso vem através dos gestores, dos vereadores, e a gente está aqui, mesmo fora do mandato, sempre ajudando, sempre contribuindo com a cidade para que ela cresça e que esse crescimento atinja as pessoas, pelo menos aquelas que são menos favorecidas, né, com todo tipo de social, de saúde, de uma educação melhor. Isso é que eu penso, isso é que eu peço a Deus que a nossa cidade, né, dê aos seus munícipes. Verdade, assim, e você ter, né, essa passagem pelo legislativo de alguns mandatos, a gente sabe que tem alguns projetos que você tem um achego maior, né, que fez a mudança na nossa cidade. Então, conta pra gente, Nenê, assim, alguns projetos que você, né, estava envolvido no legislativo e que hoje faz diferença, né, para a população. Eu sei que um dos projetos, né, que a gente como católico tem essa ciência é a lei municipal, né, que dá o feriado municipal do padroeiro da nossa cidade. Então, além desse, eu sei que deve ter outros projetos nesse período de 5 mandatos que você esteve à frente do Legislativo. Quando a gente fala de projetos do vereador, Hugo, a gente tem uma limitação
pela própria Constituição. A Constituição ela diz que qualquer projeto de lei que onere os cofres públicos, este não pode ser apresentado por representante do Poder Legislativo, no caso, os vereadores. Então, a gente se limita a alguns projetos, né? Eu tenho projetos importantes, como você falou, que era um desejo do católico, né, de ter o dia do padroeiro, o dia oficial do padroeiro, e assim, discutindo com a paróquia, com o padre Cláudio, com a sociedade católica, a gente chegou ao entendimento que o dia 25 de janeiro era a data oficial do Bom Jesus. A gente fez o projeto de lei, né, para dar esse presente ao povo católico, que era um presente de mais de 100 anos. Né? Nas redondezas aqui, todas as cidades têm o dia do padroeiro, só Pujuca que não tinha. E isso é um projeto que me marcou muito, né? Porque é um projeto para Jesus, é um projeto para o povo, é um projeto para Deus, e isso é importante, né? Outros projetos, a gente teve vários projetos importantes aprovados quando vem do Legislativo, né? Outros projetos que foi de minha autoria, né? Que é da alçada da gente, foi dar nome ali a Dona Lindu, ao Memorial Dona Lindu, né? Foi um projeto da minha autoria que também eu gostei muito desse projeto, né? Nós temos ali uma homenagem ao ex-vereador e marido da ex-prefeita Maria Luísa Laudano, né, seu Souza, que a gente fez um projeto de lei para dar nome ao PSF da Nova Pojuca. Então, alguns projetos que cabe a nós, legislativo, tem vários, se for listar aqui, são vários, né? Mas temos projetos importantes que eu fui sempre a favor, né, quando ele vem do legislativo, para a gente aprovar. Então, como eu disse anteriormente, né, a gente não pode fazer projetos de lei que onere os cofres públicos. É proibido por lei, a Constituição proíbe, né? A gente se limita a fazer indicações e requerimentos, né? Esse sim é transformado em projeto de lei, e aí, se eu for falar de indicações e requerimentos, foram vários, né? Foram vários. A construção do PSF da Inocop, que foi uma indicação nossa, e outras mais indicações aí, que algumas atendidas, outras não, mas faz parte. Verdade. E assim, a relação com a população, né? A gente sabe que você também tem uma relação muito boa com a população pojucana. E nesse período, como vereador, o que você pode nos passar, assim, desse relacionamento com a população pojucana, né? Como é que você, o seu trabalho, né, social também, que a gente sabe que o vereador tem um lado social. Então, diga pra gente, Nenê, como foi essa relação nesses mandatos com a população? Eu acho, primeiro, ser eleito para vereador, né? Você é eleito para representar uma sociedade, independente de quem votou e quem não votou em você, né? É eleito para quase 40 mil habitantes. Então você começa a fazer esse trabalho. Eu acho que, acima de tudo, o cargo político ele tem que ter humildade. Né? Durante os meus 20 anos de vereador, eu sempre prezei pela humildade. Você tratar todos de igual forma, certo? Seja ele uma pessoa que vive em estado de vulnerabilidade, seja ele uma pessoa que tem uma condição, né? Eu acho que todos têm que ser tratados da mesma forma. E dessa forma foi que eu construí os meus 5 mandatos enquanto vereador, né? Respeitando as pessoas, né? A gente vive num país que o que impera é a democracia, então a gente tem que saber respeitar o voto de cada um, né? Não se zangar porque a pessoa, eu vou votar em fulano, não vou votar em você, não tem problema, isso é democrático, entendeu? Então eu construí esses 20 anos dessa forma, com bastante humildade, tratando o eleitor com carinho, com amor, com dedicação. Eu posso lhe afirmar com certeza 100% que esses 20 anos de vereador, dediquei esses 20 anos, todos eles, a atender a população pojucana, a trabalhar pela população pojucana. A prova disso é que a gente, em 5 mandatos, foi 4 vezes o mais votado e uma eu fiquei em segundo, né? Ninguém consegue 5 mandatos com votações expressivas sendo uma pessoa ruim, né? Sendo uma pessoa que não tem amor próximo, que não tem humildade, que não é um bom amigo. A política tem muito disso, né? Ela junta essas prerrogativas todas, né? E lhe leva às urnas É um conjunto de fatores, né, conseguir Nenê? uma cadeira na Câmara, é um conjunto de fatores, né? Então, eu sempre trabalhei sempre fui um cara tranquilo, o tratamento às pessoas, como eu já falei, sempre tratei todas bem, e isso nos levou a ter êxito durante os nossos 20 anos.
Pronto. Então, Nenê, você até já falou um pouco, né, nesse início do nosso bate-papo, sobre você ter disputado a eleição municipal, na última eleição de 2024. Então, assim, a gente estava, né, no nosso aqui script, a gente estava para falar sobre esse tema também. Então, assim, o que te motivou a você disputar, né? Você vindo de uma trajetória de sucesso como vereador, né, como você mesmo já falou, 5 mandatos, sendo eles 4 mais votados. Então, o que te fez você sair dessa trajetória do legislativo para tentar galgar a prefeitura municipal? Hugo, coloquei uma meta para a minha vida política, né? Após 5 mandatos, eu seria candidato a prefeito. Independente do apoio do grupo ou não, né? Eu coloquei isso como meta na minha vida. E eu precisava testar, né? A gente vai para 5 mandatos, sendo o vereador mais votado, um trabalho excelente, então precisava testar o nome como prefeito. E isso me levou a enfrentar, né, essa eleição de 2024 como candidato a prefeito, né? Uma experiência, assim, eu não vou dizer que é ótima, né, porque teve muitos empecilhos, muitos imprevistos, né? A gente financeiramente talvez não tivesse preparado, né, porque a gente sabe que hoje a política, quando você vai de encontro à máquina administrativa, não é fácil, né? Você tem que ser ali financeiramente bem para poder manter uma política que possa, né, combater, né, quem vem com força total. Então, assim, o desejo era de ser, após o 5º mandato, a minha família sabia disso, os meus eleitores, aqueles mais próximos, sabiam disso, né? Eu sabia que eu ia enfrentar muita dificuldade, mas dessas dificuldades, muitas vezes a gente tira lições, a gente tira aprendizado, e eu lhe digo o que eu aprendi muito naquela eleição de prefeito. Talvez eu achei que em 20 anos de vereador eu soubesse tudo sobre política, que na verdade eu não sabia, e vim aprender nesse pleito de 2024, quando a gente disputou a eleição para prefeito, né? E, graças a Deus, estou bem. O meu relacionamento com o povo de Pujuca é muito bom, mesmo 1 ano e 3 meses fora da questão política, né? A gente sai da questão política de mandato, de cargo, mas continua dentro da política. Ou seja, você sai da política, mas a política não sai de você, né? Então, eu continuo, né, fazendo o meu máximo para atender as pessoas, né? Principalmente na área de saúde. Todo mundo sabe que eu tenho laços de família na medicina, né, minhas filhas. E, assim, o que eu puder e tiver ao meu alcance para ajudar a sociedade pujucana, principalmente na área de saúde, eu não vou medir esforço, até porque eu passei por um problema de saúde agora e eu sou testemunha viva e uma prova viva de que se a gente puder ajudar o próximo nessas questões de saúde, eu sei que você também faz esse trabalho, isso é fantástico, isso é maravilhoso, salvar a vida não tem coisa melhor. Eu sou doador de sangue, a cada 2 meses eu dou sangue e eu tenho uma satisfação imensa quando eu estou doando sangue, porque eu sei que aquilo ali pode salvar algumas vidas. Então, assim, enquanto eu estiver vivo, vida e esperança e puder ajudar o próximo, principalmente a sociedade pujucana, a gente vai estar aí para ajudar. É isso que vale, né? A gente está aqui para servir, né, Nenê? Exatamente. Né? E assim, Nenê, e qual a sua avaliação da última eleição? No geral, qual a sua avaliação? A avaliação, Hugo, a gente quando entendeu que seria candidato a prefeito, todo mundo sabe que a gente tinha um grupo de oposição, que ia se resumir em um candidato só, que pesquisas definiria. Então, todo aquele imbróglio, quando a gente colocou o nosso nome à disposição, a gente não tinha também só o meu nome, tinha outros nomes, né? E a ideia era juntar um grupo para formar um nome só, mas no final, né, não teve êxito sobre isso, até porque algumas pesquisas que a gente fez, o nosso nome era bem cotado, né? E no final não houve um entendimento, né? E eu resolvi realizar aquilo que eu projetei para a minha vida, que era, após o meu 5º mandato, ser candidato, né? Até maio, junho de 2024, as pesquisas apontavam a gente bem, né? Mas a gente sabe que você não precisa estar só bem nas pesquisas, você precisa, por trás de tudo isso, ter uma estrutura, ter um financeiro que chegue junto para poder você ter êxito. E se não for assim, infelizmente, a política em nosso país, apesar de ser democrática, mas nessas horas prevalece o poder, prevalece a força financeira e tudo, até porque eu não fiz comícios, não tive estrutura para fazer comício, né? Resumi a minha campanha a caminhadas e tudo. Mas assim, eu pude ver de perto cada problema do nosso município, eu pude ver de perto cada pessoa que nos apoiava, eu pude ver de perto aquelas pessoas que a gente sabe que precisa do poder público para ter uma vida melhor. Então, enquanto vereador, eu nunca tinha dado essa caminhada, né? E para prefeito, eu andei a cidade toda, casa por casa. A gente tivesse tido êxito, eu sabia cada problema do município que eu iria atacar, né? Até porque eu sempre preguei que a gente tem que trabalhar com políticas públicas, né? Identificar o problema e atacar aquele problema para resolver. Então, eu tirei muito, assim, da política, eu
que eu achei é que eu saí muito mais experiente. Apesar de não ter ganho a eleição, mas a gente sai com preenchido de tudo aquilo que a gente em 20 anos não aprendeu, em um ano só eu aprendi, entendeu? Nenê, assim, como você vê o desenvolvimento do nosso município nos últimos anos? Você que estava ali dentro, né, do legislativo, que acompanhou de perto, né, todo esse processo. Então, assim, como é que você vê o desenvolvimento do nosso município nos últimos anos? Seja ele econômico, político. Hugo, de 2004 para cá, né, eu posso falar porque aí foi quando eu iniciei, de 2005 para cá, quando eu iniciei minha trajetória política de verdade com mandato, né? A gente tem um crescimento muito grande em nossa cidade, né? Nossa cidade, quando eu fui a primeira vez vereador, ela arrecadava 4 milhões e pouco por mês. Hoje ela arrecada mais de 20 milhões. Então, diante desse cenário, a gente vê que isso aí já mostra uma evolução muito grande, né, da nossa cidade. Eu acho que a gente tem muito mais a oferecer ao povo de Pujuca, até porque Pujuca é uma cidade rica. Pujuca é uma cidade que ela tá, né, ela é bem localizada. A gente está próximo da capital, a gente está próximo do polo, nós temos petróleo, nós temos gás natural. Isso tudo são fatores que podem atrair empresas, né? A gente fica feliz aí agora com o novo parque industrial, está atraindo empresas para o município e que venha várias empresas, porque isso vai dar emprego, vai dar renda, vai dar uma saúde financeira melhor para o nosso município, né? E quem ganha com tudo isso é a nossa população, né? A gente, apesar de ter sido adversário do atual prefeito, mas me dou muito bem, me relaciono muito bem com ele, graças a Deus, né? Nós fomos adversários, não somos inimigos. E eu torço, né, que ele faça uma boa gestão, né? Porque quando faz uma boa gestão, Hugo, quem Todos ganha ganham, né? Toda a é a população. gente que ganha, né? É a nossa família que ganha, é a sociedade pujucana que ganha, né? É os jovens que estão aí entrando para um mercado de trabalho que ganha. Então, eu torço muito, né? Graças a Deus, Deus me deu mais uma oportunidade de vida, né? Para que eu possa ver esse crescimento e ficar feliz, né? Porque eu acho que a gente tem uma sociedade feliz, a gente está feliz no meio dela, né? Ainda ontem tivemos o 8 de março, a corrida das mulheres, da Flor de Aço, né? Um trabalho fantástico. Você vê o povo feliz, a cidade movimentada. Então, é isso que a gente quer, né? Eu fui lá prestigiar, né? Sair desse marasmo que eu estava e graças a Deus eu vi gente, conversei, é o que eu gosto de fazer. E aí, parabéns às meninas da Flor de Aço aí pelo evento de ontem, foi maravilhoso. E é isso, na política a gente tem que torcer pelo bem comum, né, Nenê? Pelo bem da Exato. sociedade, pelo crescimento da nossa sociedade. Porque se você, em um momento que você tem uma divergência política, se você contra o município, né, contra o gestor, contra o grupo, você está torcendo contra o município. Então, essa fala sua é muito importante, porque, sem dúvida, a gente precisa que todos os envolvidos politicamente torçam para que o município caminhe bem, para que as coisas andem bem, né? E, assim, a gente sabe que você, além desse processo todo, né, da última eleição, que você foi candidato a prefeito, mas durante todo esse processo político que você vem vivendo, qual foi o momento mais difícil que você passou pela política, né? O momento mais difícil foi o pós a eleição de 2024, né? A gente esperava um pouco mais nas urnas, pelos 20 anos de mandato, tudo aquilo que a gente fez, e aí veio aquela decepção e tal, mas assim, a gente sabe que é um jogo, né? E esse jogo eu estava até preparado para ganhar, para perder, mas também bate aquela tristeza e tal. E assim, pós-eleição, os 3 meses depois, foi assim, meio ruim, a gente ficou com aquele sentimento de culpa, de que poderia ter dado mais, né? E tal, mas é coisas da vida, né? A gente às vezes não entende, né, o caminhar de Deus em nossas vidas e tudo isso às vezes resume em alguma coisa que Deus no futuro tem para a gente, né? Então, assim, hoje eu vivo minha vida tranquilo, sirvo a população de Pujuca da mesma forma que eu servia enquanto fui vereador aos 20 anos. Quem me contacta, que tem algum problema, que está ao meu alcance, a gente não tem problema em resolver, a gente briga para resolver, a gente luta para resolver, porque a gente sabe que as pessoas mais carentes, as mais vulneráveis, ela precisa de uma mão acolhedora, né? Sim, sim. Tem gente que levanta de manhã não tem um cafezinho para tomar, né? Ali às vezes cheio de problema na saúde, né, com o filho e aquela coisa, e a gente está aqui o tempo todo, não só eu, como você, Hugo, que a gente sabe o trabalho que você faz, os outros vereadores, né, o próprio prefeito, né, agora com a questão do cartão de peixe, que já tinha muito tempo que não era dado, né, voltou, é sensível a essa ação que a gente sabe que chega a Sexta-feira Santa, muitos não têm nem nada para comer, e aí recebe aquele cartãozinho para comprar o peixe, já é alguma coisa que mexe com as pessoas, que mexe com a sociedade, que mexe com aqueles que mais precisam, né? Verdade. E assim, a gente sabe que além do político tem o neném, né, família, o neném pessoa. Então assim, era bom a gente passar também, né, que é para que aqueles que estão acompanhando o nosso bate-papo, quem é neném fora da política, né? A gente sabe que sua família sempre esteve junto com você nesse processo político eleitoral, mas além do processo eleitoral, tem um neném também, né, além da política. Então quem é esse neném além da política, neném? Hugo, esse neném é um cara que é um bom amigo, né? Um bom pai,
um bom filho, um bom irmão, um bom marido, um bom católico, né? O nosso bom Jesus aí. E assim, eu acho que a vida ela é feita para a gente viver, entendeu? A vida é tão bela, Deus nos proporciona tanta coisa boa no nosso dia, o amanhecer, o anoitecer, o sol, a lua, o ar que a gente respira. Então, eu acho que a gente viver tudo isso que Deus nos dá a cada dia é importante. Amar o próximo, né, ter fé em Deus. Eu acho que ter fé em Deus e amar o próximo é princípios base, é um princípio que a gente precisa ter na nossa vida. Eu não posso ver alguém sofrendo e eu ter condição de ajudar e não fazer. Isso aí eu tenho certeza, eu me conheço, eu não consigo dormir se eu não fizer. Então, esse neném vive o dia a dia com a sociedade pujucana, brinca com todo mundo, conhece todo mundo, não tem um inimigo, né? Como a gente está no meio político, a gente constrói muitas vezes adversários políticos que às vezes não comungam da mesma ideologia da gente e às vezes isso gera um transtorno, gera aquela situação de adversário, mas que não inimigo. Então, eu, graças a Deus, não tenho um inimigo na cidade, né? Sou nascido e criado praticamente em Pojuca. Na verdade, minha certidão de nascimento é Salvador, né? Não sou pujucano de nascimento, mas a minha infância, a minha vida toda em Pojuca, são 53 anos de idade, e que vi a evolução desse município, né? Que cresci vendo a evolução desse município e que quero, né? Finalizar os meus dias de vida vendo essa juventude aí, como o Luan, que está aqui participando, né? Sendo beneficiada com tudo aquilo que a cidade tem para oferecer. Sem dúvidas. E uma pergunta que não quer calar, que eu acredito que todo pojucano se pergunta. Neném ainda vai disputar um cargo, seja no executivo, seja no legislativo? Tem essa pretensão, Neném? Essa pergunta agora você aperta, viu, Hugo? A gente, você não pode dizer que dessa água nunca você vai beber, né? Mas, assim, eu acho que o futuro a Deus pertence, né? Se for para a gente sair e ajudar, de certa forma, a Pujuca a ser melhor, a gente sai. Se não também, e a gente não puder sair, puder ajudar algum amigo que esteja ali trabalhando com aquilo que eu sempre prezei, que é ajudar a sociedade pujucana, esse vai ter o meu apoio, pode ter certeza. Mas o futuro a Deus pertence. Essa pergunta eu não vou lhe responder, não. Vou deixar Deus trabalhar. Tranquilo, meu amigo. Já finalizando assim nosso bate-papo, né, a gente queria deixar duas perguntas que é muito importante. Sempre a gente está fazendo essas perguntas a todas as pessoas que a gente está batendo esse papo. Duas perguntas que você vai falar agora para a gente, né, que é essencial para a gente finalizar essa entrevista. Você se sente uma pessoa realizada? E a outra pergunta é, como você quer ser lembrado no futuro, né? Rapaz, me sinto realizado. Primeiro, você, quando constrói uma família, né, no caso eu e Ivete, eu conheci Ivete, ela tinha 14 anos e eu tinha 19, né? Então, assim, a gente construiu uma família, nós temos duas filhas, batalhei para dar uma boa educação a essas filhas, não foi fácil, porque o início ele é complicado, né? Então, assim, construir essa família com Ivete, tem uma família maravilhosa, tanto da parte dela quanto da minha, meus irmãos, minha mãe, né? Meu pai, que já é falecido, as irmãs de Ivete, meus cunhados. Então, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família. E me sinto realizado, porque a realização de um chefe de família, Hugo, é quando ele constrói a família, né, que ele dá uma boa educação aos filhos, que ele acompanha a educação dos filhos, desde a alfabetização até a formação. E ainda assim, depois dessa formação, que estão independentes, a gente continua ali ainda monitorando, porque a preocupação de pai e mãe ela é eterna, ela nunca acaba, né? O filho pode estar com 90, 100 anos, o pai vai estar ali sempre cuidando. Então, eu me sinto realizado pelo fato de ter, né, uma filha que se formou em medicina, a outra já está encaminhada, né, formando agora em maio. Então, a realização de um sonho, né? Você é pai agora recentemente e você vai passar por por isso que eu passei, de acompanhar o crescimento, né? A adolescência, a criança, a adolescência, a juventude, a formação. Então, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Então, essa questão de prezar por a família unida, eu sempre prezei. E hoje sou realizado por isso, né? Eu tenho a ideia de os cabelos brancos é o dever que está sendo cumprido, né? Para um futuro, né? Eu espero, né, viver muito para ver minha cidade crescer, né? Para no futuro eu ser lembrado como uma pessoa que contribuiu para esse crescimento, né? Durante os meus 20 anos, seja lá mais na frente, se eu for participar de algum cargo político, ou cargo de prefeitura e tal, ser lembrado como uma pessoa que contribuiu, como muitos contribuíram, né? Como Luiz Leite, como Maria Luísa, né, Jerusa e outros que passaram também, né? Contribuíram muito para o crescimento da nossa cidade, né? Como o Luizinho também agora, né? Dá a parcela dele de contribuição, né? Que Deus possa abençoar a administração dele, que ele possa trabalhar em paz para que Pujuca tenha um futuro bom para todos nós, para os nossos filhos, para sua filhinha, né, que está aí, né, começando a entender aí o sentido da vida, né? Então é isso.
Neném, obrigado, né, pela atenção, né, pela disponibilidade. A gente estava marcado esse bate-papo antes do acontecimento, né, de saúde seu, mas mesmo assim, agora que você já está recuperado, a gente está aqui, né, é um motivo a mais para que a gente possa passar essa mensagem para a população pernambucana, mostrar que você, né, graças a Deus, está bem, está recuperado, está na ativa novamente. Então a gente agradece muito, né? A gente deseja a você que você tenha muita saúde, né, que a gente possa continuar aí as caminhadas da vida, né, sempre com essa fé, né, que você sabe que você tem, o amor pelas pessoas, né? Então a gente agradece a você e deseja tudo de bom, tá bom? Eu que agradeço a você, trabalho belíssimo esse seu, né, que você iniciou agora, eu vi com o professor João Batista e tal. E como você disse, a gente estava marcado, me parece que era para o dia 23 de fevereiro, mas aí eu estava, né, hospitalizado, não deu, mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu quero lhe agradecer, né, por lembrar, né, da gente, né, por esse bate-papo, isso é importante, né, para o fortalecimento da política do nosso município e agradecer a Deus mais uma vez por me dar a oportunidade de continuar aqui a nossa missão, né, na Terra. Foi difícil, mas nada para Deus é impossível e a nossa fé, ela remove montanhas e eu nunca perdi a minha fé em Deus, a minha esperança, a minha fé no bom Jesus. E eu tenho certeza que Ele operou nas mãos dos médicos. Para hoje a gente está aqui nesse bate-papo, viu? Agradecer aí a todos que oraram, eu estou bem, graças a Deus, pronto para continuar a caminhada aí novamente, tá bom? E ressaltando também, na política a gente não pode ter inimigos, né, Nenê? A gente tem que ter sempre amigos, porque a política é para todos, né? A sociedade é uma sociedade política, a família é política, né? Todos nós somos seres políticos. Então, Exatamente. o mais importante é a gente sempre manter, né, a amizade, como a gente sempre manteve a amizade, independente da política, para que as coisas sempre tenham uma tranquilidade, né? Uma harmonia entre as pessoas. Então, sempre conte com o seu amigo, tá bom? Obrigado, Hugo. Bom dia para você. Deus abençoe e se cuide, viu?